Um. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel. Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Rodrigo e a gente vai ver o final da parte associada aos mamíferos, ok? A gente aprendeu a dividir os mamíferos relacionados, às suas estruturas fisiológicas, como eles são formados e como eles desempenham as suas funções. A gente separou eles em quirópteros, com os mamíferos alados, que são os morcegos principalmente, roedores, que aí vai ter números. Aqui a gente tem um exemplo do maior roedor de todos, que é a capivara, o Godzilla, o rato Godzilla. A gente tem os primatas, inclusive nós fazemos parte, que a principal característica é o dedo opositor, que normalmente é o polegar. A gente tem os cetáceos, que são os mamíferos marinhos, que a gente vai ter exemplos como golfinho, baleia, orca, que são animais marinhos, como o nome já estava falando, são animais aquáticos. E a gente tem a infinidade dos mamíferos carnívoros, que a gente vai ter aqui o exemplo da lontra, mas os principais são os felinos e os canídeos, ok? Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a dividir os mamíferos, principalmente relacionados à sua dentição, e entender quais são as estruturas auxiliares que os mamíferos vão ter, ou então as estruturas exclusivas. Bom, uma estrutura muito importante que a gente vai ver nos mamíferos são os pelos, tá? E qual é a principal função dos pelos? Recobrir o corpo, auxiliando na proteção térmica daquele indivíduo. Lembrando que os mamíferos são animais endotérmicos. Significa que eles controlam a temperatura corporal. Quando a gente fala isso, a gente vai associar os mamíferos junto com as aves, porque tanto ave quanto mamífero são animais que conseguem controlar a temperatura corporal por estruturas auxiliares. E uma dessas estruturas é os pelos, tá bom? Além disso, a gente vai ter os chifres e os cornos, que a gente vai também encontrar nos mamíferos. Aí ele coloca aqui, o livro de vocês. Chifres e cornos. O chifre é formado por osso, recoberto inicialmente por pele e contém pequenos pelos. Os cornos encontrados nos rinocerontes, por exemplo, são estruturas que vão se originar da pele, e os de bovinos e antípodos têm origem óssea. Então, se ele for uma estrutura de pele espessa, grossa, como no caso dos rinocerontes, a gente vai chamar aquela estrutura de córneos, e chifres, que são extensões ósseas, tá bom? Bom, além disso, interessante a gente saber que o desenvolvimento dos mamíferos vem muito associado à sua alimentação. Eles podem ser herbívoros, como o caso aqui, do cavalo. Eles podem ser carnívoros, como o caso aqui do leão. Ou eles podem ser onívoros, como é o caso aqui desse menininho que está comendo a maçã. Lembrando que onívoro vai comer carne e vegetais. O que isso vai influenciar, professor Rodrigo? Os dentes. Os tipos de dentes que eles vão ter vão estar associados ao tipo de alimento que eles vão consumir. Então, por exemplo, os dentes chamados de incisivos são de animais típicos de roedores, porque eles servem para raspar o alimento ou cortar esse alimento. Então, esses dentes da frente, normalmente eles vão ter esse formatozinho aqui, mais retangular, que a gente vai ter bem na frente da nossa boca. Eles servem para rasgar o alimento. Aonde que eu vou ter esses dentes principalmente? Em animais roedores. Caninos são esses dentes mais pontiagudos aqui, que servem para rasgar e perfurar o alimento. Onde que eu vou encontrar? Em animais caçadores. Por exemplo, o leão, o lobo, a onça. São animais que vão ter o desenvolvimento desses caninos. Enquanto os pré-molares e os molares são dentes que servem para esmagar o alimento, triturar o alimento. Vão ser encontrados em animais ruminantes, principalmente, que são os animais como vaca, búfalo, bode, ovelha, entre outros. E como que vai funcionar essa questão da ruminação desses animais ruminantes? Vamos entender isso aqui? O animal ruminante, ele vai, come, mastigou o capim, que normalmente é o que a vaca come, engoliu.
Quando ele engolir, ele não vai pegar esse alimento e vai colocar diretamente no estômago, porque ele vai ter repartições. Ele vai ter estruturas que dividem o estômago dele, ó. O maso, abimoso e o rumen. E o que é que vai acontecer? Bactérias que vão quebrar a celulose, vão pegar esse alimento, começar a fermentá-lo, quebrar. Esse alimento volta para a boca da vaca e ela continua a triturar esse alimento. A desgastar, 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 triturar, triturar. Então a vaca come, engole, vomita o alimento que ela tinha mastigado e mastiga novamente. Esse ato é chamado de ruminar. Ruminar vem de mastigar. Beleza? Então a gente vai ter, por exemplo, também lá nos mamíferos, o desenvolvimento do sistema respiratório por completo. E uma coisa que ajuda muito no sistema respiratório é a presença de uma estrutura muscular chamada de diafragma, que vai ajudar na movimentação do pulmão, de expansão e contração do mesmo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente volta com o exercício. Valeu, obrigado e tchau!